Ei, a tempestade que você está enfrentando, ela não vai parar você. Porque Deus, ele vai te levantar da situação que você está. Ele vai acalmar o vento que está sobre a tua vida. Hoje eu quero comentar com você sobre as tempestades que nós enfrentamos e como Deus age ao nosso favor. Eu quero que você abra no livro de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22, que vai nos contar a história que Jesus andou sobre as águas quando os discípulos enfrentavam uma grande tempestade. Jesus andou sobre as águas porque ele queria salvar os seus discípulos, ele queria acalmar o vento. E é isso que eu quero comentar com você. Assim como ele acalmou o vento dessa tempestade, ele vai acalmar o vento que está sobre a tua vida. No versículo 30, a palavra vai nos contar aqui. Pedro, ele andou sobre as águas, ele pediu para Jesus para ir até Jesus, mas no meio do caminho ele sentiu medo, porque veio um vento forte contra ele. E assim como veio o vento forte contra Pedro, vem sobre nós também. Porque quando nós estamos passando por uma tempestade e que nós olhamos para Jesus, algo vai tentar tirar a nossa atenção de Jesus. Algo vai tentar tirar a nossa confiança de Deus. E foi isso que aconteceu com Pedro. O medo veio sobre ele. E Pedro grita para Jesus e fala assim: Senhor, salva-me. Ele sentiu medo, mas ele ainda procurou ajuda no Senhor. E por mais que você esteja sentindo medo, no meio dessa situação, no meio dessa tempestade, você precisa clamar pelo nome de Jesus. Você precisa agir como Pedro agiu e dizer assim: Senhor, salva-me, porque sozinho eu não consigo. Por mais que você esteja com medo, não deixe o medo roubar a tua fé. Não deixe o medo te esquecer de quem Jesus é, do que Jesus pode fazer. Pedro lembrou-se do poder que Jesus tinha de salvar ele daquele afogamento. E ele fala: Senhor, salva-me. E você precisa chamar pelo Senhor para ele acalmar a tempestade que está sobre a tua vida. Por mais que a tempestade esteja grande, por mais que a situação seja agoniante, seja uma situação que você não sabe o que fazer, saiba que Deus, ele vai te trazer a ação que você deve executar no meio de tudo isso. Saiba que Deus, ele vai resolver por você. Saiba que Deus, ele vai fazer tudo o que você está precisando. Ele vai resolver toda essa situação. E você precisa se confortar nessa certeza. Por mais que ele não estivesse no barco com os discípulos, ele viu a tempestade e ele foi até os discípulos. E assim como ele viu a tempestade dos discípulos, ele vê a tempestade que você está enfrentando agora. Ele sabe o nível que você está. Ele sabe qual é o nível da tua fé, o nível do teu medo. E ele vai agir para ajudar você. E você precisa se acalmar em meio a essa tempestade. Que hoje você possa acalmar o seu coração, colocando no seu coração a certeza que Jesus, ele está andando sobre as águas. E que ele vai te socorrer assim como ele socorreu Pedro, assim como ele socorreu esses homens. E por mais que o vento esteja muito forte, saiba que o teu Deus é maior. Saiba que Deus, ele vai ajudar você. Você precisa se confortar nessa certeza. Você precisa aumentar a sua fé para que você enfrente esse vento forte. Não deixe o teu medo roubar a tua fé, como eu já disse. Porque se o medo roubar a tua fé, você vai se esquecer de quem é Jesus. Você vai se esquecer do que ele pode fazer. Você vai se esquecer que ele é o único que pode te socorrer. Então, trabalhe mais a tua fé. Tenha mais e mais fé no Senhor, pois ele vai resolver a situação que você está passando. Ele vai te trazer o consolo, ele vai trazer a resolução, ele vai te moldar no meio dessa tempestade, ele vai te fazer passar por meio dessa tempestade e você vai ficar mais forte ainda. Essa tempestade não é para te parar, essa tempestade é para te fazer forte, é para você ajudar outras pessoas, é para você se levantar no meio da sua família, é para você glorificar o nome do Senhor, é para você entender que Deus está no controle de todas as coisas, é para você entender que é Deus que sabe de todas as coisas. Essa tempestade é para te moldar como filho. Você precisa se aproximar mais e mais de Deus. Você precisa entender que você é dependente do Senhor. Certamente Pedro entendeu isso quando ele quase se afogou perante Jesus. Então, entenda, essa tempestade, ela vai levantar você. Você vai enfrentar ela, você vai vencer, você vai sair mais forte, porque você é capaz. Porque o teu Deus é contigo. Deus, ele não vai te deixar só. Ele não vai te desamparar. Ele vai permanecer contigo. Você precisa se apegar a ele em meio a essa tempestade que está contra a tua vida. Por mais que ele esteja em silêncio, talvez,
Você precisa entender que Ele está trabalhando ao teu favor. Quando a tempestade começou, os discípulos não viram Jesus. Jesus não estava com eles. Certamente eles se questionaram por que Jesus não estava ali com eles. Por que Jesus não foi com eles no barco? Eles não entenderam por quê. Mas logo depois, Jesus andou sobre as águas. Jesus mostrou para eles que estava vendo a situação e que ele iria trabalhar a favor dos discípulos. Então entenda, por mais que você não esteja ouvindo a voz de Deus, por mais que você não esteja vendo aquilo que Ele está fazendo, saiba que logo, logo, você vai ver e você vai entender, porque Ele está trabalhando em meio ao silêncio. Ele está trabalhando ao teu favor. Você precisa confiar em Deus, confiar no Deus que pode acalmar o vento. Essa tempestade, ela vai mudar a tua história, porque ela vai te ensinar grandes lições. E ela vai te aproximar mais e mais do Senhor. Tenha fé que você vai conseguir, meu irmão. Tenha fé, você não vai parar, você vai se levantar. Muitas e muitas vezes eu vivi coisas que eu achei que eu não iria conseguir e queriam me parar, mas me fizeram ser quem eu sou hoje. Me fizeram ter a fé que eu tenho hoje. Essa tempestade, ela vai mudar a tua fé. Ela vai acrescentar a tua fé. Que você possa se apegar nessa certeza, que você possa confiar no Senhor. E que por mais que você esteja com medo, vai com medo mesmo. Vai como Pedro foi. Porque se você cair, Deus, Ele vai te sustentar. Jesus, Ele vai te socorrer. Que essa palavra tenha falado ao teu coração. Amém?